Estamos em semana de final de Libertadores, então a última divisão estreou aqui o programa Aquela Libertadores, que resgata uma edição histórica de Libertadores. Na primeira edição falamos de um título do Palmeiras, agora falamos de um título histórico do Santos, afinal são os dois finalistas da grande Libertadores de 2020. Vamos resgatar então essa Libertadores de 2011, aquela do Neymar como craque, e também falar um pouco de outros times, do Cruzeiro, do Corinthians, da grande zebra mexicana que rolou. Vamos lá, depois da vinheta. O melhor aplicativo para você acompanhar a final da Libertadores ou qualquer outro jogo de qualquer outro campeonato do mundo é com o aplicativo OneFootball. Acesse o link que está aqui na descrição, baixe o aplicativo e na hora que você baixar você vai ter uma experiência muito legal, porque você vai acessar lá e configurar de acordo com as suas preferências, de acordo com o seu time preferido, com os campeonatos que você mais gosta de acompanhar, e aí depois você vai receber notificações desse time, dessas competições, vai ter acesso a notícias, vídeos, estatísticas, tempo real das partidas, e agora tem recentemente a novidade de transmissões de jogos do futebol europeu. Tem transmissão do campeonato francês, então você pode ver o Neymar jogar de graça lá no aplicativo OneFootball, e tem também transmissões de jogos do campeonato alemão. Você pode acompanhar o atual campeão Bayern de Munique jogando muita bola lá na Alemanha. Então não perca, acesse o link aqui na descrição, baixe e aproveite todas essas funções do melhor aplicativo de futebol da atualidade. O regulamento da Libertadores de 2011 é bem parecido com o regulamento atual, tinha pré-Libertadores, fase de grupos e mata-mata. A pré-Libertadores que sempre muda, né? Nesse ano foi bem clássica, eram 12 times, os que vencessem os mata-matas com jogos de ida e volta passavam para a fase de grupos, né? Então 6 times saíram da pré-Libertadores e iam para a fase de grupos. Na fase de grupos, uma novidade é que os cabeças de chave podiam ser de quaisquer países do continente, né? Antigamente até então eram apenas times da Argentina e do Brasil, dessa vez isso foi ampliado. Também tinha novidade de, pela primeira vez, o campeão da Sul-Americana ter vaga direta na fase de grupos. Naquele ano foi o Independiente que derrotou o Goiás na Sul-Americana. Vocês lembram da vez que o Goiás chegou na final da Sul-Americana? Já fizemos um vídeo sobre isso aqui, sobre aquele esquadrão do Goiás. Dá uma acessada aqui no nosso arquivo, aqui na descrição, no card, é bem legal lembrar desse time. E aí depois veio o mata-mata, sendo que os duelos do mata-mata foram feitos por aquele chaveamento de que o time de melhor campanha enfrentava o de pior campanha, né? O segundo melhor enfrentava o segundo pior, não era sorteio como é atualmente. O time de 2011 do Santos foi formado principalmente por grandes jogadores revelados nas categorias de base do Santos. Ali entre 2009 e 2010 o time começou a promover para o time principal alguns talentos como Neymar, Ganso e jogadores que não deram tão certo, mas que foram muito bem no Santos, como o André e o Wesley e o goleiro Rafael, né? Eles integraram esse time, o time foi campeão paulista, foi campeão da Copa do Brasil, e em 2011, vale lembrar que esse time não começou o ano tão bem, né? Muita gente tem a ideia de que esse time emendou uma sequência muito positiva aí desde 2009 até a Libertadores, né? Mas começou muito mal em 2011, sob o comando do Adilson Batista. Inclusive na Libertadores teve dificuldades, teve 2 empates ali com o Deportivo Táchira e Cerro Porteño. Começou bem ameaçado, aí demitiu o Adilson Batista, e quem assumiu no lugar interinamente, né, na verdade, foi o Marcelo Martelotti, também não estava dando certo, e aí o time foi contratar Muricy Ramalho. Ainda com o Martelotti, o time perdeu um jogo para o Colo-Colo. Aí depois, quando o Muricy chegou, ele assistiu um jogo na tribuna, ainda não estava comandando o time, mas o Santos venceu. Jogo bem estranho contra o Colo-Colo, que o Santos começou vencendo por 3-0, depois tomou 2 gols, o Zé Love e o Neymar foram expulsos. O Neymar foi expulso ali por causa de uma máscara que ele usou, que era proibido. Enfim, jogo bem estranho, mas o Santos venceu e ficou mais vivo no grupo. E aí depois enfrentou o Cerro Porteño, e aí sim uma vitória mais convincente, né, por 2-1. E na última rodada decisiva, o Santos pegou o Deportivo Táchira e aí conseguiu também mais uma vitória convincente e se classificou para o mata-mata da Libertadores. No mata-mata, o Santos pegou na sequência América do México, Once Caldas, Cerro Porteño e na final Peñarol. Lembrando um pouco desses confrontos,
não foram confrontos fáceis. Contra o América do México, por exemplo, o Santos venceu por 1-0 em casa e sofreu muita pressão na partida de volta, mas conseguiu segurar o 0-0 ali, apostando muito na retranca. Na partida contra o Once Caldas treinado por Juan Carlos Osório, deu muito trabalho também. No jogo de ida, o Santos não teve o Ganso, mas o Neymar jogou muita bola, deu assistência para o Alan Patrick fazer o gol da vitória, e depois, na partida de volta, rolou um empate por 1-1, e com muita emoção também, e aí o Santos conseguiu, com mais um placar magro, aí 2-1 no placar agregado, passar para a semifinal. E veio mais emoção. Contra o Cerro Porteño, o Santos fez 1-0 em casa com o gol do Edu Dracena, e depois, no jogo de volta, um jogo também meio maluco, o Santos chegou a abrir 3-1, parecia uma vitória tranquila, mas tomou 2 gols, o jogo ficou 3-3, o Santos tomou um pouco de pressão ainda, mas conseguiu segurar então a vitória aí no placar agregado 4-3. E aí veio o confronto contra o Peñarol na final, reeditando a final da Libertadores de 1962, e aí o confronto de ida foi 0-0, e o confronto que realmente deixou uma impressão muito boa sobre essa campanha do Santos foi o confronto de volta, em que o Santos jogou muito bem desde o começo, conseguiu abrir o placar apenas no segundo tempo, mas bem no começo do segundo tempo, após boa jogada do Arouca e gol do Neymar. Depois o Danilo ampliou, fez 2-0, e aí depois ainda rolou um gol contra ali do Durval, que deu uma emoção para a partida, mas o Santos se consagrou então campeão da Libertadores pela 3ª vez. Normalmente, quando falamos de polêmica aqui, a gente cita alguma polêmica com arbitragem, né? Algum lance que causou dúvida, ou problemas nos tribunais. Dessa vez, nessa Libertadores de 2011, não aconteceu nada tão chamativo nesse sentido, mas tem uma polêmica que sempre surge quando a gente fala da Libertadores de 2011 nas redes sociais, por exemplo. Falam que essa Libertadores foi muito fácil para o Santos, que não enfrentou adversários tradicionais, que o nível foi muito baixo. Eu, particularmente, não gosto muito dessa ideia, não gosto muito de menosprezar competições, menosprezar títulos, né? A Libertadores tinha times tradicionais, eles caíram pelo caminho, né? Basta lembrar aí que dos times brasileiros todos caíram antes das oitavas de final. Quando o Santos se classificou para as quartas, era o único representante brasileiro vivo na Libertadores, né? Então, incompetência dos outros times, se o Santos depois teve competência, né, de enfrentar os adversários que teve pela frente e passar, mérito dele, mérito do Santos. Mas quero deixar o convite para você colocar aí sua opinião nos comentários, né? Você acha que foi muito fácil, que o nível foi muito baixo nessa Libertadores do Santos? A Conmebol, a organização da Libertadores, decretou o Neymar como craque dessa competição, e é claro que a gente tem que decretar também, né? Não tem como ser diferente. O cara fez chover nessa Libertadores, foram 6 gols e 6 assistências. No mata-mata ali, quando o Ganso se lesionou, ficou 2 meses lesionado, ele pegou e assumiu o time, inclusive na parte da armação, né? Ele que no começo da carreira era bem preso à ponta esquerda, né? E naquela época mesmo ele já começou a organizar mais o time, tanto que deu 6 assistências, né? Foi o artilheiro também, foi o cara que fez mais gols pelo Santos, foi muito decisivo contra o Once Caldas, contra o Cerro Porteño. Na final fez o primeiro gol do Santos, né, contra o Peñarol. Então é claro que realmente foi ali que Neymar mostrou que tinha tudo para ser um craque de grande potencial, de grande nível mundial. A Libertadores de 2011 teve 2 artilheiros com 7 gols. Um deles foi Roberto Nani, do Cerro Porteño, que fez todos esses gols na pré-Libertadores e na fase de grupos. O Cerro Porteño foi até a semifinal, mas ele não fez gols no mata-mata. E o outro artilheiro foi o Olisson, aquele Olisson revelado no ABC, que depois passou também por Botafogo, São Paulo, entre outros clubes. O auge dele foi nessa Libertadores, ele fez 7 gols, se destacou muito realmente, mas aí as lesões sempre atrapalharam muito ele na carreira. Atualmente ele está lá no ABC. Amigo alternativo, o que você acha de participar de um grupo de WhatsApp com nós, membros do Última Divisão, e outros fãs de futebol alternativo, exatamente para discutir as notícias mais aleatórias do futebol mundial? Nós temos esse grupo de WhatsApp. Para participar dele, basta estar no nosso projeto de financiamento coletivo. Acesse o link aqui na descrição e conheça, saiba como participar. Tem outros benefícios também. Tem, por exemplo, participações em entrevistas ao vivo, tem escolhas dos temas dos vídeos que nós faremos aqui no YouTube. Tudo isso se você participar do nosso projeto, que ajuda muito o Última Divisão a crescer.
É claro que a grande decepção da Libertadores de 2011 foi o Corinthians. O time foi eliminado na pré-Libertadores para o Tolima. Era um time com qualidade, tinha Ronaldo, fenômeno, tinha Roberto Carlos, tinha Danilo, tinha Paulinho, tinha Jorge Henrique e não conseguiu passar além da pré-Libertadores. Fez um jogo muito nervoso ali contra o Tolima no jogo de ida, no Pacaembu. O Corinthians vivia muita pressão nesses jogos internacionais, né? Até então não tinha vencido a Libertadores e acumulava muitos fracassos. No ano anterior tinha sido eliminado pelo Flamengo, por exemplo, e aí fez um jogo nervoso contra o Tolima no Pacaembu, chegou a tomar um gol que foi anulado, então saiu barato o empate por 0-0, e aí na partida de volta o Corinthians também jogou mal e tomou 2-0 do Tolima, foi eliminado então, mas depois o time conseguiu se consertar, né? O Tite foi mantido e o time foi campeão brasileiro. No ano seguinte, com uma base ali, acabou vencendo a Libertadores, vencendo o Mundial. O Tolima, naquela Libertadores de 2011, acabou sendo eliminado na fase de grupos, ali caiu no grupo do Cruzeiro e terminou na 3ª posição. Quando os times mexicanos participavam da Libertadores, eles davam trabalho, né? Vale lembrar que, por exemplo, um ano antes da Libertadores de 2011, em 2010, o Chivas chegou na final contra o Inter. Mas em 2011 ninguém esperava que o Jaguares fosse muito longe e o time foi sim muito longe, surpreendeu, eliminou na pré-Libertadores o tradicional Alianza Lima. Na fase de grupos caiu junto com Inter, Emelec e Jorge Wilstermann, ganhou os 3 jogos em casa e passou, logo atrás do Inter. Nas oitavas de final, eliminou o Junior Barranquilla, foram 2 empates e o Jaguares passou pelos gols marcados fora de casa. Nas quartas de final, enfrentou o Cerro Porteño e aí empatou em casa por 0-0 e na partida de volta, o goleiro Fabián Villasenhor, que estava se destacando na competição, acabou frangando e aí só por causa desse frango o time perdeu por 1-0 e foi eliminado. Mas foi realmente surpreendente, o time tinha qualidade, tinha, por exemplo, o Jackson Martínez, atacante que depois ficou famoso, né? Jogou em seleção, jogou no Porto, ele estava nesse clube, mas clube esse que está extinto, acabou, ele foi rebaixado ali em 2017, rebaixado na Liga Mexicana, e aí os donos acabaram com o Jaguares. O Cruzeiro de 2011 teve ótimos momentos na Libertadores. O time tinha uma base ali que foi vice-campeã brasileira, né, em 2010 e contou com jogadores ali na Libertadores como Fábio, Gil, Gilberto, Roger Flores, Montilho, Thiago Ribeiro, Wellington Paulista, enfim, um time bom, bem montado, treinado pelo Cuca, que conseguiu golear todos os adversários do grupo. Tinha ali no grupo o Guarani do Paraguai, o Tolima e o Estudiantes de La Plata. Goleou o Estudiantes por 5-0, goleou o Tolima por 6-1, fez 4-0 no Guarani do Paraguai. Com certeza a goleada mais simbólica, mais lembrada é contra o Estudiantes, né? O Estudiantes tinha o Verón como líder daquele elenco e o time passou por cima, né? Então foi impressionante mesmo. Mas no mata-mata o Cruzeiro acabou caindo já nas oitavas de final, decepcionou contra o Once Caldas. O Cruzeiro chegou a vencer o jogo de ida na Colômbia por 2-1, mas na partida de volta, uma partida atípica, o time acabou tomando 2 gols em 5 minutos, perdeu por 2-0 e foi eliminado, deixando ali a sensação, né, de que podia ir mais longe. Agora comente aí, amigo alternativo, quem vai vencer a Libertadores de 2020? Santos ou Palmeiras? Deixe seu palpite, não vale deixar seu palpite depois que a final já aconteceu, né? É claro. E também peço aí para você se inscrever no nosso canal, a gente ainda vai fazer outras edições do programa Aquela Libertadores. Você pode deixar sua sugestão também de qual Libertadores você quer ver aqui nesse quadro. Também não se esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante para a gente saber que vocês estão curtindo esse tipo de vídeo, né? Para a gente fazer mais vezes. Também acompanhe o Última Divisão nas redes sociais, estamos em todas, sempre comentando sobre todas as competições, mostrando o lado alternativo de todas as competições. É isso, até a próxima!